Está ali estampadas, né, as revistas de 2023, um dos ensaios, que é de autoria do Dr. Leo Bosco Pedrosa, seja lido, não será na íntegra, para deixar para vocês depois o gostinho de fazê-lo em casa. Mas agora será daquelas partes principais que vão dar depois o tom da nossa discussão sobre esses temas que dialogam. Tanto o ensaio sobre um dos acervos, que é da Biblioteca Especial, do Acervo Afonso Arinos, quanto a obra, né, de que a Sara participou, das mulheres do século passado. Todas as que estão aqui o são, ainda bem. Vocês estão também, né? Por favor, né? Por favor. Então tá. Não é tão longe, ele não está tão longe assim para a gente se sentir, né, tão idosa. Mas o importante é ouvir depois o depoimento também da autora. Então, a gente vai começar recitando, declamando um pouco desse ensaio. Escrever sobre um polímata é tarefa complexa. Fazê-lo em 2023, quando em desuso o vocabulário e extinto o fenômeno, atrai ainda maiores riscos à empreitada, exigindo prudência e vagar em sua execução. Para minorar-lhes os riscos, ante o exíguo prazo designado e a inviabilidade de ampliá-lo. Como não desapontar a honrosa incumbência da senhora diretora do Centro de Estudos da PGM Rio para escrever algumas linhas, não frustrar os leitores e manter a cordialidade com a memória do agente histórico, objeto da resenha? Não esqueçamos ser esta instituição jurídica depositária de sua biblioteca, o município do Rio de Janeiro, proprietário do emblemático sobrado da Rua Dona Mariana, 63, em Botafogo. Residência por décadas do jurista, escritor, jornalista, político, diplomata, professor, historiador e bibliófilo Afonso Arinos de Melo Franco. Iniciaremos por um episódio marcante, ainda no primeiro mandato do deputado federal, em 1950, do projeto de lei número 562, em 1950, que resultaria na Lei Federal de número 1390, de 3 de julho de 1951, de 9 artigos que triplicou como contravenção e estabeleceu penas para a prática de discriminação racial no Brasil, e que posteriormente viria a ser conhecido como Lei Afonso Arinos. A historiografia predominante vincula a proposição de Arinos a um incidente vexaminoso de contornos internacionais ocorrido 6 dias antes, em São Paulo, quando a célebre bailarina e antropóloga americana Catherine Durham, uma mulher negra, foi impedida de se hospedar no luxuoso Hotel Alvorada. A razão da negativa da hospedagem fora por ser ela uma mulher de cor. A nova lei contou com a simpatia ampla, embora de longo registradas suas limitações e insuficiências ante o complexo problema. A celeridade do processo legislativo, a boa acolhida da imprensa e a ausência de opositores a fustigá-lo publicamente, parece surgir que o tema já se encontrava amadurecido na sociedade e a medida legislativa antirracista aguardava apenas uma mente sensível e arguta para emprestar-lhe forma jurídica. A reconstituição dos antecedentes históricos, no entanto, parece afastar a percepção, algo simplória, da circunstância única determinante desse marco legislativo de combate ao racismo no Brasil. É importante retrocedermos ao processo constituinte de 1946 e à mobilização dos líderes da causa negra brasileira. Sim, a questão ou problema racial era objeto de debates no Brasil há muito. O contexto científico, no entanto,
começa a alterar-se na década de 40, com o surgimento na cena intelectual de pensadores e ativistas negros, com destaque para Guerreiro Ramos e Abdias Nascimento. É nesse contexto que se realiza, em novembro de 1945, em São Paulo, a Convenção Nacional do Negro Brasileiro, que fez aprovar, ao final de seus trabalhos, Manifesto à Nação, definindo 6 ações dentre as principais para a promoção da igualdade racial no Brasil. O processo constituinte de 1946, no entanto, reservaria pesaroso revés para os defensores da causa antirracista no Brasil. É certo que o país, diferentemente de outras nações, não havia ditado, no período pós-abolição, norma de segregação de espaços públicos ou privados pela cor da pele, mas a ausência de legislação que consagrasse o preconceito não impediu a prática velada, predominantemente de exclusão de negros de espaços de convivência que se pretendiam nobres, requintados e exclusivos para as elites brancas do Brasil, e muito menos inibiu a repreensão policial, tradicionalmente mais violenta em face dos negros, como se pode extrair dos tipos incorporados ao Código Penal de 1890. Em seus artigos 399, 402 e correlatos, que criminalizavam a vadiagem, a capoeira, além de práticas religiosas de matriz afro-brasileiras. Coube ao professor Arinos a autoria do capítulo de Direitos Individuais na Constituição outorgada de 1967 e 1969, onde se promoveu o acréscimo expresso da vedação da discriminação racial. A ênfase no tema é manifesta e o vocábulo raça fora repetido 2 vezes em um mesmo inciso. Nos corredores, nos cafés, ao fundo do plenário e na sala de imprensa, todos se conheciam. Logo, a presença de um senhor negro elegantemente trajado, educado e comunicativo se fizera notar, sempre acompanhado de papéis. Era o diretor de um então desconhecido clube social, exclusivo de negros, na zona norte do Rio de Janeiro, que não cederam os pontos após o malogro da Constituinte de 1946, e que continuava a apresentar aos deputados propostas de proibição do preconceito racial. Sua atuação fora motivada por um motivo de ordem pessoal, a indignação com o preconceito de que fora vítima, ele e esposa, acompanhados de 2 casais de amigos, quando proibidos de ingressar por conta da cor, no baile de um clube da Zona Sul Carioca. É possível concluir que Arinos desde longo atentara para a relevância social do assunto. Talvez tenha lhe impressionado a clareza da exposição e o estofo do advogado que lhe apresentava a causa. Não era comum no Brasil, dos anos 50, advogados negros. Mas também é plausível que a exposição tenha feito reviver em Arinos a lembrança de um repulsivo episódio anterior, que lhe chegara por seu motorista negro, José Augusto, que certa vez o procurou, revoltado, para dizer que o empregado espanhol de uma confeitaria de Copacabana barrou-lhe a porta, após haver admitido a entrada da mulher e dos filhos, com a recomendação de que ficasse esperando pela família do lado de fora. Isto era demais. No Brasil, sobretudo considerando que os agentes da injustiça eram quase sempre gringos, ignorantes de nossas tradições e insensíveis aos nossos velhos hábitos de fraternidade racial. Arinos, em suas memórias, aponta o incidente com seu colaborador, como a motivação para a apresentação de seu projeto, contrariando, por essa via,
a versão pública do incidente em São Paulo, com o Durham. O ano em que fora sancionada a Lei Arinos também exibiria outro triunfo negro. O pintor Heitor dos Prazeres, já consagrado compositor e fundador de algumas das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, fora convidado a participar da primeira Bienal de São Paulo, aberta em outubro de 1951, e sairia dela premiado com o prêmio de pintura, superando inúmeros artistas de formação acadêmica e erudita, muitos com concursos realizados no exterior. No domingo, 16 de julho de 1950, véspera da apresentação do projeto de lei por Arinos, ocorrerá a fatídica final da Copa do Mundo de 1950, com a surpreendente derrota da seleção brasileira para o Uruguai, por 2-1. O resultado que calou o país foi imediatamente atribuído à suposta falha do goleiro negro brasileiro, Moacir Barbosa, impondo ao atleta uma condenação pública, que o acompanhou até os seus últimos dias. Para o goleiro brasileiro, no entanto, vítima do racismo, fomentado pelo sensacionalismo implacável, a Lei Arinos não lhe ofereceu amparo. 8 anos após, um outro jogador negro, mineiro, como Arinos, de 17 anos, realizaria uma extraordinária campanha na Copa do Mundo da Suécia. O jovem chamava-se Pelé. Muito obrigada, viu? Lindo você reclamando, cheia de emoção. Esse episódio e mostrando o quanto ele é atual. Vide a luta do Vini Júnior para provar que, né, mais do que tudo, o seu talento deve prevalecer e que ele não deve esmorecer em razão justamente das novas gerações, da luta que ele tem em nome de toda essa, né, história antirracista que nós devemos perseguir e que o faz, então, a despeito de todas as, né, humilhações pelas quais ele vem passando, faz com que ele resista. Então, resistindo ele, resiste também a história do Brasil, resistimos nós. Esse é o autor, né, nosso Leo querido, que escreveu isso, é um término que, não, né, que deixa a gente assim, meio sem ar, porque a história sempre tem as suas revanches, né? Ela sempre consegue, né, se superar. E Leo, além de falar, quero ouvir um pouco você sobre a sua inspiração para buscar esse lado da história do Afonso Arinos, né? Esse lado dele, um fidalgo da elite branca. Você coloca isso, né, no ensaio e buscando essa verdade popular, essa luta antirracista, numa lei que foi nossa primeira lei antirracista, que levou inclusive o seu próprio nome, Lei Afonso Arinos, né? E junto com ele, a Sara também vai contar um pouco da história que ela escreveu. E aí essa história está dentro de um livro que fala de várias histórias de mulheres, né? Cada uma no seu estilo, umas com poesias, outras com crônicas, outras com contos, mas também contando uma história de superação e de que forma você acha que a sua história, que você vai contar também um pouco para todo mundo, dialoga com a história, esse episódio do Afonso Arinos. Léo, quer começar? Por favor, comece. Arissa fez uma pergunta de prova oral aqui pra gente. Vocês viram, né, que a pergunta é tão extensa que você não lembra do início. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Sara Oliveira, sou procuradora do município. Para quem ainda não me conhece, eu tenho a grande honra de trabalhar na Procuradoria Tributária. Diferentemente de alguns colegas aqui da Procuradoria, diria a maioria, eu nasci numa favela carioca chamada Morro do Urubu, que fica em Piedade. É uma região ainda de conflito, não é uma região pacificada, continua tendo conflito. É uma região que eu hoje não
visito mais. O meu marido, que foi oficial da aeronáutica também e tal, a família dele é da região do Jacarezinho, que é um lugar que eu frequento até hoje. Então, final de semana, se vocês estiverem pelo Jacarezinho, a gente toma uma cerveja lá, come um churrasco, né, assiste o jogo do Flamengo. Final de semana passado eu estava vendo o jogo do Flamengo lá. E aí, o que eu percebo? Eu fui convidada pela Vilma Piedade, que é uma autora brasileira, socióloga, que cunhou o termo de dororidade. A gente ouve muito falar de sororidade, né, que é mais do que o respeito, eu acho que é o apoio que as mulheres podem fornecer umas às outras, para que a gente consiga lutar e sobreviver numa sociedade extremamente misógina, extremamente patriarcal. E ela traz a questão da dororidade a partir da dor que nós vivenciamos e experienciamos coletivamente como mulheres e principalmente como mulheres negras. As dores, elas são diferentes, mas elas são acolhidas de forma coletiva. E aí a Vilma, ela convidou mais de 70 autoras, né? Ela fez primeiro um concurso e depois ela conseguiu incluir 70 e tantos textos nessa obra, para que nós, mulheres do século passado, falássemos sobre as nossas experiências e falássemos daquilo que a gente achava que era necessário ser dito. O que nos caracteriza, o que nos une, o que nos move. Ao contrário do que a Alicia falou, eu não vou falar do meu texto. Eu falo, meu texto não é o mais interessante dessa obra, está longe de ser. Eu acredito que, como operadora do direito, eu falho muitas vezes em revisitar a literatura. Eu não sou a maior amante de literatura. Por favor, não me façam aquela pergunta. 3 autores brasileiros. Gente! Não me coloquem nessa sinuca de bico. Porque eu, particularmente, eu gosto muito de ler, mas eu leio muito sociologia. Então, eu sempre gostei muito de sociologia, sempre gostei muito de filosofia. Eu acredito que o operador do direito que não está munido dessas ferramentas se torna um mero tecnocrata. Então, as nossas decisões acabam muito vinculadas ao que o legislador quis dizer, sabe-se lá o que isso signifique, porque não existe texto na norma. Não existe norma no texto. A norma, ela se consubstancia a partir da nossa interpretação. Então, o texto, ele é só um texto. Então, se eu preciso fazer uma interpretação e aquilo precisa passar por um filtro, que filtro que qualidade desse filtro que eu posso dar na hora de fazer os meus pareceres, na hora de fazer as minhas manifestações processuais? Quanto mais munidos nós estivermos e quanto mais conscientes nós estivermos das questões sociais, da filosofia, dos dados que a gente pode ter, tanto do IPEA quanto do IBGE, dados da Organização Mundial da Saúde, dados do FMI, dados do BID, a gente precisa estar munido de informações para que a gente possa assessorar quem quer que seja, no nosso caso o município, mas também em ações privadas, da melhor forma possível e sem uma visão reducionista da realidade. Falar em reducionismo, eu sempre me considerei uma pessoa antirracista. Claro, eu sou uma mulher negra, se eu fosse racista eu seria uma idiota, mas eu sempre me considerei antirracista, que é um pouco mais do que isso. Professor Léo também, com certeza, principalmente com esse texto maravilhoso, com uma aula de história, eu achei fabuloso o seu texto. E aí a gente começa a se arvorar de certos conhecimentos e se colocar num pedestal e falar, eu já sei tudo sobre esse assunto. Eu já li a Bell Hooks, eu já li o Abdias do Nascimento, eu já li o Silvio Almeida, eu já li Angela Davis. Nossa, eu tô sabendo de tudo. E aí, num livrinho como esse aqui, a gente se depara com um texto que você fala, meu Deus, como eu sou ignorante. Porque existem tantas formas de discriminação e existem tantas formas de alijar uma pessoa da sociedade que a gente não faz nem ideia. Nós somos realmente muito ignorantes, assim. E eu acredito que, primeiro, aquela frase que ganhou o concurso é maravilhosa. Qual foi a frase mesmo, Gerson, né?
Glebson. Glebson, qual foi a frase que ganhou o concurso? Eu achei essa frase, assim, sensacional, porque a minha dívida da ignorância, ela tá bem profunda, gente. A dívida tá grande. Eu preciso de mais conhecimento deveras. Mas, se vocês me permitirem, eu vou ler 2 pedacinhos de um texto da Débora Prates. O título do texto é O Futuro Chegou. Eu não vou falar que é o melhor livro da coletânea. Eu prometi para todo mundo que eu ia falar com os meus preferidos e tal, mas eu não vou dizer qual o que eu acho melhor. Eu vou pedir para vocês adquirirem, tá na Amazon, tem formato Kindle, tem formato físico, e aí vocês escolham os melhores textos. Mas esse eu achei muito pertinente para o tema de hoje. Amanheci hoje sentindo um afeto de estreitamento generalizado face à impotência que qualquer mulher com deficiência experimenta no seu dia a dia, face às ausências das acessibilidades. O capacitismo, por ser estrutural, iria me atacar certamente. A exclusão começa na cozinha, no preparo do café da manhã. O micro-ondas possui a tela touchscreen, não sendo quaisquer botões perceptíveis, tampouco o comando de voz para que pessoas cegas possam manusear com independência e autonomia os bens de consumo, assim como os fogões a gás, cooktopes e demais utensílios elétricos e eletrônicos, de modo que representam muito perigo à integridade física dessas pessoas. No entanto, somos obrigados a pagar a totalidade do preço, enquanto somente podemos utilizar cerca de 40% do bem. Logo, iniciar todos os dias com o sentimento de não pertença é doído demais. Até quando a sociedade irá nos obrigar a fazer gambiarras? E aí ela prossegue. E aí eu vou ler mais um trechinho. A antropóloga Débora Diniz, em seus estudos, apurou que o homem é o homem com deficiência, o simulacro das deficiências. A razão é que depois da Grande Segunda Guerra, os estadunidenses que conseguiram retornar a casa estavam, em sua grande maioria, com deficiência, cegos, sem braços, sem pernas, surdos, etc. Então foram tidos como heróis da pátria, homens corajosos que quase deram a vida pelos Estados Unidos. Há uma pesquisa realizada entre os anos de 1987 e 1989 pela etnógrafa Nayada Setuambe, em Uganda, a qual, de acordo com aquela sociedade, avaliou a cegueira como sendo a mais grave e incapacitante das deficiências, sendo considerada uma doença, o que impedia uma vida plena. Destaco, neste estudo, a questão de gênero, em que Nayanda confere-se relativamente bem recepcionado um homem cego manter relação sexual com uma mulher igualmente cega. No entanto, sem constituir família, porque esta não teria a necessária performance de esposa, uma vez que a cegueira a impede de cuidar da casa, do marido, dos filhos, etc. Foi constatada a ótima recepção do casamento entre o homem cego com mulher enxergante, já que esta dava conta das normas e procedimentos a serem seguidos relativamente aos cuidados domésticos. É o feminismo um movimento político e social, sem violência, objetivando quebrar os códigos culturais sedimentados nos nossos cérebros, de sorte a celebrar com a nova produção científica do gênero. Claro que desde o seu início deveria ter incluído todas as mulheres, mas não o fez. Somente na terceira onda houve o levante das mulheres para que o exame da questão na ótica da interseccionalidade, trazendo o feminismo negro e outros. No entanto, como dito acima, as mulheres com deficiência, até o presente momento, não foram incluídas no movimento em decorrência do capacitismo estrutural que as apaga. A Débora Prates é advogada, pós-graduada em Gênero e Direito pela Emerge, Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil da Emerge, graduada em Psicanálise pela ABEP, autora do livro Acessibilidade Atitudinal e membro do Fórum Permanente Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Emerge. Então, assim, eu recomendo fortemente a leitura integral do texto dela.
E eu convido a todos a repensarem a forma como vocês estão operacionalizando o direito. Nós somos uma casa de procuradores, mas não somente de procuradores, nós somos uma casa de operadores do direito. E nós formamos estagiários, nós formamos gerações de residentes que se tornam, no futuro, procuradores, que se tornam juízes, que se tornam promotores de justiça. Nós temos um corpo técnico hiperqualificado, todos os nossos analistas são praticamente formados em direito. E a gente tem que repensar a forma como a gente está dando interpretação para as nossas normas e como é que a gente está buscando efetivar os direitos fundamentais, que eu acho que é a máxima da Constituição. Eu encerro, Léo. Desculpa. Eu acho que é só o começo, né? Depois realmente eu fico sensibilizado aí com essa sua intervenção e é um chamado para a luta, uma luta diária, uma luta feita, antes dizia casa a casa, gabinete a gabinete, né? Enfim, em todos os espaços. Acho que o trabalho do Centro de Estudos aqui, mantendo, né, aqui a instituição para causas, valores e princípios que são absolutamente incontornáveis, né? Engrandece muito a instituição, a Procuradoria, ela se reconcilia com a sua função social, né? Somos, em última instância, funcionários públicos, né? Temos aqui como nosso destinatário aqui é o cidadão, né? Então, isso tudo realmente é, para mim, um procurador aqui próximo já da aposentadoria, já com os cabelos aqui esbranquiçados, né? Enevoados, como diriam os poetas, né? Mas, enfim, para mim é muito satisfatório, muito feliz, né? Porque realmente acho que isso é cumprir a nossa missão, realmente, né, Sara? E tenho certeza agora que podemos passar esse bastão aqui para essa nova geração aqui muito engajada, muito competente. E, enfim, eu acho que agradeço aí o convite da nossa diretora do Centro de Estudos também. Enfim, outra questão importante também, a presença feminina, né, das mulheres também ocupando espaços aqui de protagonismo na casa, né? Eu acho que nós, homens, aqui já tivemos aí a nossa oportunidade histórica, né? E fracassamos em muitos aspectos. Acho que agora as mulheres têm que, nesse momento de revisão e de releituras indispensáveis, né? A gente aqui, estamos aqui tratando de um dos temas, enfim, que já abriram outras perspectivas também do capacitismo também, né? Do quanto existe de invisibilidade, né? Enfim, na nossa sociedade. A gente às vezes realmente não tem a percepção, dado o quanto é automático, né? O quanto fomos condicionados para isso. Então acho que hoje o nosso desafio é refletir criticamente sobre as condicionalidades, né? Elas são, as mais perigosas são aquelas que se fazem de forma consciente, né? Porque existe todo um processo educacional que vai disseminando também formas de exercício do poder, né? Quem é que está dentro, né? Quem é que é o privilegiado por essas práticas e aqueles que são excluídos, né? Então, Foucault trabalhava muito bem isso, né, Paulo? Paulo aqui é um colega aqui que me acompanha aqui desde a universidade, né? Enfim, a gente sempre teve essas conversas também sobre o quanto deveríamos aí repensar também uma série de questões e colocar a nossa possibilidade que foi ascender também a espaços de poder, né? Porque uma universidade é um espaço de poder, né? Então, quem chega até lá ainda é um percentual pequeno dos brasileiros, né? Muitos não têm essa possibilidade de ascender. Então, ao chegarmos lá, a gente tem um compromisso de mudar um pouco essa história, que é uma história perversa, é uma história discriminatória, desigual e, portanto, não pode ter a nossa complacência. Então é um pouco isso, eu fiquei muito satisfeito, né, com esse convite, essa oportunidade. Esse texto não teria saído se não fosse aí essa incumbência da minha querida diretora do Centro de Estudos, né, em 7 dias fazê-lo, né, então foi um pouco... Mas é aquilo que... Mas nós temos Pelé, gente, não só em campo, né? A gente também, eu escalei, né, o meu Pelé aqui, né, na Procuradoria, nós não temos só. 7 dias. 7, mas na verdade eu acho, Alice, que realmente esse texto acabou sendo aí uma amarração de muitos pontos que eu já havia chamado minha atenção, sim, o meu interesse, né? E, enfim, essa foi uma...
E é um compromisso também da gente agora, a partir desse primeiro texto, né, que é sobre a questão da Lei Afonso Arinos, né, também fazer uma releitura do que foi a trajetória do nosso patrono aí da biblioteca, o Afonso Arinos, e em várias outras questões. Em várias outras oportunidades constitucionais de relevância. Mas deixa eu me lembrar, você falou que já percorri um pouco esse caminho antes. Alguma coletânea, algum artigo que eu escrevi, tem lá uma passagem em que eu digo, olha, a Lei Afonso Arinos foi antes da grande decisão, né, no direito norte-americano. Na nota de rodapé está lá o crédito. Graças a uma conversa que eu tive com quem? Com o doutor Leu. Conta para eles essa história. Como que ele esteve avante, não só no Brasil mesmo, mas mesmo em face dos Estados Unidos. Eu acho que nós tivemos aqui um protagonismo aqui e uma antecedência em relação a alguns temas muito importantes, que agora entram na nossa pauta de prioridade, né? A nossa história hoje eu nunca fui conformado com a nonossa história oficial, né? Achei que ela é quase fabular em muitos aspectos, né? Não traduz. E realmente acho que o que está acontecendo agora é o reconhecimento de importantes contribuições, né, decisivas e que ficaram talvez de forma anônima, né, ou deliberadamente, dolosamente esquecidas, para que pudesse haver um protagonismo que é o protagonismo das nossas elites de sempre, né? Então esse momento é importante, né, para a gente revolver aí a contribuição fundamental, né, dos povos originários para o Brasil, né? A gente pegar um exemplo clássico. Sim. Aqui, vamos pegar aqui, vamos fugir um pouco do direito, vamos pegar aqui as artes plásticas, né? Aqui existe um grupo frente, que é um grupo de matriz geométrica, construtiva, que é considerado o que foi muito identificado com a grande modernidade da arte brasileira para o mundo, né? Mas os nossos índios cajás, já faziam esses grafismos e muitos foram muito decisivamente influenciaram decisivamente esses pintores, esses artistas que tinham uma bagagem europeia. Mas a raiz, então, propriamente dita, não era a Europa, né? Uma outra passagem também muito curiosa é uma passagem do Villa-Lobos, né? Quando ele foi para Paris, né? Num encontro na casa de Tarsila do Amaral, né? Então ele entrou em contato com a inteligência francesa da época, né? Executou ali uma belíssima canção ao piano, enfim, né? E ao final um desses intelectuais franceses falou: olha, acho muito interessante, mas frustrante também. Tá? Que é isso, tudo bem? Frustrante, porque esperava ver aqui um músico brasileiro, um compositor brasileiro, e eu vi muito Debussy. Então, quer dizer, isso foi desconcertante para o Villa-Lobos, foi desconcertante para a Tarsila, né? E então, a partir daí, houve uma mudança muito grande, né? O próprio Villa-Lobos começou a mergulhar profundamente na realidade brasileira, fez Trenzinho Caipira depois. E a Tarsila também resgatou também as vistas das favelas brasileiras, né? Enfim, das zonas rurais. Então, foi decisivo que houvesse um francês. Esse olhar tivesse coragem de adverti-los que eles não seriam mais franceses que os franceses. Eles deveriam ser realmente brasileiros fiéis à sua... Porque é isso que os franceses gostariam de aprender, né? É isso que eles esperavam de diversidade, é isso que esperavam de surpreendente. Então, eu acho que... Essa é a grande beleza, desculpa te interromper, mas é a grande beleza que a gente tenta resgatar através desse movimento, né, para além do dia 20, né, de novembro, trazer essa riqueza, essa autenticidade brasileira, não só para a nossa realidade, para a nossa arte, onde às vezes ela também fica ali meio que relegada como um grande troféu cultural. Olha, bacana, você ganhou esse troféu é seu, mas também nas instituições, nos locais de poder, também tem que ser ocupados por essas pessoas que, afinal de contas, fizeram o nosso país crescer e existir. Então, vai muito mais do que um mero troféu. Um troféu, ele parte de quem está o oferecendo, né? Ele parte do ente estatal. Ele não compartilha o poder, ele apenas premia aquele que culturalmente ele entende que se encaixa de alguma forma num determinado escaninho
né, de espaço da vida cultural que esse lhe cabe, né? Mas dividir o poder, dividir o espaço é diferente. Eu queria aproveitar esse momento e pedir uma salva de palmas para aquela que trouxe Maria Carolina de Jesus para o direito, né? Que é a doutora Mônica. Incrível. Pegou o quarto de despejo da Maria Carolina de Jesus. Foi só essa obra e que foi revisitada pelas outras? Conta pra gente. Bem, boa tarde a todos, Boa tarde. todas e todos. Eu peço desculpas pelo atraso, mas eu fui lá para o UERJ, lá para o campus, e era aqui. Então, eu trabalhando aqui no centro. Olha, ele diz que você é a madrinha dele acadêmica. Sou a madrinha dele, com muita alegria. Eu falo até que ele é meu filho. Ah, que legal. Eu vou contar uma breve história, né? Eu não sou contadora de histórias, mas eu tenho uma história. Aqui o clima pede. Eu tenho uma história com o Thiago, assim, que para mim é um depoimento que eu faço, mas é um depoimento de muita alegria. Eu estou como secretária-geral adjunta da Ordem dos Advogados aqui no estado do Rio de Janeiro. Em 92 anos, nós nunca tivemos uma mulher preta neste cargo eletivo. E eu me sinto muito honrada de ocupar esse espaço. E eu sou advogada trabalhista. Eu vou condenar a minha idade, não parece, mas eu sou advogada trabalhista há 30 anos e advogo para sindicatos de trabalhadores. Então, tem todo o envolvimento social. E a minha história com o Thiago foi muito marcante, porque todas as entregas de carteira, o Thiago recebeu a carteira ano passado, e todas as entregas de carteira eu sempre vejo que são pouquíssimos advogados e advogadas pretas ali dentro da ordem. Então eu sempre brinco, eu digo que eu sou um pontinho preto ali naquela branquitude toda. Mas quando eu vi o Thiago, eu não sei, eu vi, cumprimentei, nós tiramos uma fotografia juntos e parabenizei. Fiquei muito feliz de vê-lo ali, um negro rasta, né? Ali tinham pouquíssimos alunos, advogados pretos recebendo a carteira e passou. E eu sempre tive em minha mente de deixar um legado. Qual o legado que eu poderia deixar ali dentro da ordem, depois dos 2 anos, são 3 anos que nós ficamos ali? Eu falei, eu tenho que deixar o legado da escrita. Então veio a primeira fase, que foi a Carolina Maria de Jesus, e a segunda fase que eu conheci o Thiago foi quando eu fiz um concurso de textos para advogados e advogadas negros e negras, e pedindo com o seguinte tema: 35 anos de Constituição e nós, negros, onde estamos? E, para minha surpresa, eu tive 26 textos inscritos, chamei uns amigos, advogados, professores, lá na ordem nós temos os conselheiros também. Enfim, formamos uma equipe para poder analisarmos os textos e todos leram os textos todos, de todos os textos apresentados, né? Primeiro fizemos a triagem que não se adequava ao edital e depois nós fomos lendo os textos que estavam enquadrados no... E, para minha surpresa, todos os 12 advogados que analisaram a banca foram unânimes em apreciar o texto do Thiago. O Thiago foi o primeiro colocado nesse concurso. E para mim foi de uma felicidade enorme.
E quando nos deparamos com a nossa fotografia, né, na entrega de carteira, nós dois abraçados, eu não conhecia, porque eu não fiquei olhando fotografia de ninguém, não deixei os textos, nós não, quando analisamos, não vimos fotografia, nada disso. E aí, para surpresa, aí foi quando eu falei, nossa, foi ele. E a Ordem tem um acervo, né, fotográfico. E aí eles pegaram a fotografia minha e do Thiago e teve a premiação. O primeiro lugar, o Thiago recebeu um laptop, o segundo um smartphone e o terceiro um tablet. E a publicação do texto, né, de todos que apresentaram o texto na nossa revista digital. Então, vem assim, uma coisa, eu falo que o Thiago é meu filho, enfim, eu tenho um carinho enorme por ele, porque eu fiquei surpresa de ver um jovem advogado escrevendo muito bem, deixando um legado dele para nós ali. E, para mim, o Thiago virou um ponto de referência, porque tudo aquilo que eu pensava se concretizou no Thiago. Então, se eu conseguir atingir mais 3, 4, tendo a multiplicação do Thiago, me dando a oportunidade de vir até aqui. Eu não sei se todos aqui são advogados e advogadas ou não, mas de poder dizer o que nós estamos fazendo, que nós não estamos inertes ali dentro da nossa seccional do Estado do Rio de Janeiro, é muito bacana. Aí eu tenho alguns projetos lá, que é o censo da advocacia, o primeiro censo no Brasil, né, em que nós estamos trabalhando para criarmos políticas públicas para uma população, né, de advogadas e advogados que, no meu entender, é minorizado, ou seja, ele não tem visibilidade. Então, esse censo que eu estou fazendo, nós abrangemos, estou coordenando, né? Mas a ideia foi minha. Nós estamos trabalhando com a pessoa com deficiência, ou com etarismo, jovens, negros e a população LGBT, porque é extremamente invisibilizada no sistema jurídico. Então, nós estamos, assim, já para a parte de divulgação, porque nós temos que ter uma divulgação ampla e restrita, e o nosso presidente Luciano Bandeira, enfim, tem sido muito parceiro meu dentro desses projetos de inclusão de outras pessoas invisibilizadas na sociedade. Então, isso para mim é muito gratificante. Aí, o meu primeiro projeto que eu lancei lá na Ordem foi este, e o segundo é este aqui, que é Trazendo Carolina Maria de Jesus para o Direito. Aí a pergunta que se faz, Mônica, por que você pensou nisso daí? Eu, como advogada preta, Mônica, eu via... posso só fazer uma pergunta? Pode. Eu conheço a Carolina Maria de Jesus, mas você pode apresentar um pouquinho dela para a plateia? Porque eu acho que nem todos conhecem. Ah, tá. Bem, eu entrei no universo eu vou dizer por mim, eu entrei no universo da Carolina Maria de Jesus através do livro mais famoso dela, que é O Quarto de Despejo. Quem já leu O Quarto de Despejo? Temos que ler Quarto de Despejo, é sensacional. E para mim aquele livro foi um soco no estômago, porque uma mulher preta, semi-analfabeta, ela era catadora, né, recicladora, né, a nova nomenclatura é essa, mas ela era catadora, semi-analfabeta, e ela, quando morava num barraco, né, lá em São Paulo, e tinham os filhos dela, e ela se autoalfabetizou, né, ela vendo, né, as letras, ela começou a
ter a curiosidade. Aí eu faço um paralelo. Quando eu era pequena, eu era muito curiosa. Eu aprendi a ler através dos jornais, porque meu pai lia jornal, né? Mesmo sendo uma mulher preta favelada, meu pai lia jornal. E era até aquele jornal Última Hora, aquele cor-de-rosa. Estou denunciando minha idade toda hora, né? Mas eu ficava vendo as letras ali e começava a juntar. E foi uma questão muito interessante, que eu penso que foi exatamente o que a Carolina fez. E dali, você pode até... Nós temos uns totens lá na ordem que eu pedi para fazer com a caligrafia dela. Uma caligrafia linda. Linda. Linda, dá de 10 a 0 na minha. Mas e ali eu fui vendo o esforço daquela mulher contar uma história, da força daquela mulher. À noite, ela trabalhava aquele trabalho extenuante, né, de você reciclar, né, o que você encontrava, ter que levar o sustento para a sua família, que o marido a abandonou. Ela foi abandonada pelo marido, então ela foi uma mãe solo, né, isso na década de 40, na década de 50, e enfrentando todos os preconceitos da sociedade à época, porque até então ela nem conseguia trabalhar em casa de família. Por isso que ela ia trabalhar como recicladora. E nisso o esforço, ela copiando, e ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, e ela sempre soube dentro dela que ela existia, que ela raciocinava. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa que o legado da branquitude tenta fazer conosco é o nosso apagamento intelectual. De achar que você é incapaz de produzir, que você é incapaz de você ter ideias, incapaz de produzir coisas. E foi o primeiro grito dela para mim ali, que foi libertador, dela chegar e dizer: não, eu penso, eu existo, não é, né? Aquela frase, né, que todos nós sabemos, né, grega, que diz: eu penso, eu logo existo. Mas ela tinha isso dentro dela, porque ela não tinha, assim, era uma mulher solta, sem família, sem pai, sem mãe, sem irmãos. E então, quer dizer, a força de vontade dela foi muito grande em escrever, em deixar, né, que era um diário aquilo, né, era um diário, ela contando: hoje aconteceu isso comigo, e ali ela ia contando as histórias. E dentro dessas histórias, né, cada uma delas tem todo o contexto social. Então, eu achei que tinha tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Aquela mulher escreveu aquilo na década de 40, 50 do século XX, semi-analfabeta, e até hoje a escrita dela repercute dentro de cada um de nós, principalmente das pessoas menos favorecidas, que eu acho que todos deveriam ler, né? Porque hoje em dia virou a cultura da internet. Eu estou muito feliz das redes sociais de estarmos aqui, e temos aqui uma plateia, a meu ver, qualificada, mas interessada ainda em manusear um livro, que todo mundo, eu acho, a maioria das pessoas perderam o hábito de manusear o livro. Mas, pois bem, e a Carolina, assim, ela escreveu, não só, tem outros livros, eu trouxe aqui uma cola, porque senão meu HD não aguenta, mas ela escreveu outros livros, mas Quarto de Despejo para mim foi marcante, porque foram 3 apontamentos que ela fez para mim. Eu penso, eu existo, eu estou aqui e vou fazer por isto aqui. Então, quando ela diz eu vou fazer por isto aqui, é o quê? É quando ela dá o soco no estômago da sociedade, denunciando as vielas, denunciando a falta de esgoto sanitário, denunciando as condições precárias de vida, denunciando o próprio preconceito
não só racial, social, mas dela ser mulher. Então, eu acho, isso para mim foi, assim, ampliou demais o meu horizonte quando eu tive a oportunidade de ler Carolina Maria de Jesus. E aí, pensando no espírito de Carolina, eu fiquei assim, poxa, todo mundo acha que nós, pretos, não sabemos escrever, não raciocinamos, porque quanto mais você ascende socialmente, principalmente quem é preto, você vai vendo que você vai ficando sozinho, não tem mais ninguém ali, pretinho como você. Às vezes eu brinco e falo, ó, aqui eu sou... Não sou o ponto preto. Eu estou dizendo, não, eu estou olhando aqui, não, eu não sou o ponto preto, não sou o ponto preto. Mas geralmente eu sou o ponto preto. Aí meus amigos brancos falam, que isso, Mônica, você não tem que falar desta forma, mas eu tenho que falar desta forma porque você choca, porque as pessoas vão olhar no entorno. Não é porque eu estou ali, eu deixo de ser uma mulher preta. Então, aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa, eu vou trazer essas advogadas pretas, vou fazer o convite para elas escreverem uns artigos, né, sobre a obra de Carolina dentro da área que elas desenvolvem a advocacia. Então, foi assim que surgiu a ideia, e é por isso que é esse nome, que realmente é um nome impactante, mas todos os textos aqui faz menção à área de atuação da advocacia de cada uma das coautoras que estão presentes. Então, eu consegui reunir 22 mulheres pretas para poder escrever, isso foi em tempo recorde. Assim, eu pensei isso em novembro, em maio, maio ou junho, eu não lembro. Mais tempo que o Leo. Que o Leo estava contando que eu pedia jato, mais tempo. Entendeu? Então, mas a gente conseguiu, porque você conseguir reunir os textos, você revisar e você trabalhar em cima disso. Advogado é uma raça super vaidosa. Aí é muito complicado, que não queria colocar gráfico, mas eu quero o meu gráfico. Olha o quebra-pau que eu tive. Mônica, deixa eu te contar, você até está aqui por conta deste movimento, você falou aí, né, de ser o único ponto. E aí nós começamos ano passado, criar uma comissão, que é justamente uma comissão sobre discriminação, racismo e intolerância. Então a gente junta aí também a questão de etarismo, porque formar as coordenadoras, uma do concurso mais jovem e uma procuradora aposentada, para a gente brigar contra o etarismo, contra a discriminação. A gente já tinha muitas ações, e o Paulo Mendonça, que também é nosso colega, também procurador do município, veio no dia do LGBTQIA+. Mas é muita letra. Não, mas eu gosto. Entendemos, nós entendemos. E a PN+. Mas eu gosto de incluir todas, para ninguém se sentir excluído. Mas aí ele mostrou como que nós avançamos, porque as consultas chegavam para ele sobre cabe pensão previdenciária para a união estável. Então ele mostrou que na consultoria jurídica, isso de servidores municipais, chegou para nós muito antes do Supremo. Esse julgamento agora do Supremo da licença maternidade, o parecer desde 2020. O parecer deles de 2020 era para conceder a licença paternidade para uma mulher em união estável, se a outra, a que gerou, já tinha tido a licença maternidade. Então era uma licença paternidade para a mulher. Acabou de sair tema, né, semana passada, semana retrasada, e esse parecer já era antigo. Mas, então, assim, e já teve instituições congêneres jurídicos dizendo para mim, nossa, primeira vez que a gente consegue fazer um evento na nossa casa sobre a comunidade LGBTQ. APN+. Mas faltava esse movimento. Vamos reunir, então,
esses nossos grandes talentos, né? Então reunimos a Sara, os nossos procuradores negros, né? A Sara, a Beatriz, Marco Antônio Ferreira Macedo, que também é professor também universitário e que já estava aqui há muitos anos, né? Antes, elas são Foi o primeiro procurador negro da PGM, o Marco Antônio Macedo. E para representar, e foi antes do concurso, tá? Mas tudo bem que ele escolheu vocês de madrinha. Para representar os residentes foi o Tiago. O Tiago representou os residentes. E a Andréia, que é a nossa bibliotecária. Uma salva de palmas também para a Andréia, gente. E ela, pessoal, para poder menina com um pouco mais de ciúme, ele me chama de mames, tá? Tô sabendo. Foi minha mãe, a E olha que eu não tenho filhos, tá? Eu não tenho filhos. Ele vai ser meu herdeiro. E nós nos reunimos, para hoje não consegui deixar à disposição de vocês aqui uma televisão para a gente rever, mas depois eu vou te mandar, rever um vídeo em que cada um explorava, então, de certa forma, de uma maneira até, né, um pouco doída, a sua dor, mas ao mesmo tempo qual foi a sua luta e a sua conquista. Porque chegar aqui, né, para todos a sua conquista. Você falou do dread, né? E eu me lembro do Tiago falar, quando eu mostrei pro meu filho, que legal, também curti o dread dele, que ele falou, tinha orgulho do dread, né? Do dread dele. Esse empoderamento, né? E eu perguntar para a Sara, mas o que está faltando? Né? Já que ela conseguiu, depois ela conta um pouco também da história dela ali, né? Da onde ela veio, por onde... E a preocupação muito da Sara com o outro, e ela diz, o que falta é que somos poucos. O que falta é que tem poucos na posição que nós conseguimos chegar. Então eu diria que para você é um movimento, você aqui representa este movimento do advogado, que é um pouco a história que ele conta, se não fosse aquele advogado que ficava lá, né, com os livros, esperando algum parlamentar para fazer a lei Afonso Arinos, a lei antirracista, ela não quer sair. Né? Então tem sempre que ter, mas tem que ser um só, tem que ser um mártir lutando por tudo isso? Não, eu penso que não, porque aí eu já deixei um legado e uma semente. Tiago. E eu vejo nesse sentido de que nós temos sim que movimentarmos, então tem outras coisas que eu também tenho feito e tem me dado muita gratificação, que é um trabalho que eu trouxe, que é outro projeto que eu tenho lá na Ordem, que se chama OAB de Portas Abertas. O Tiago foi o primeiro a participar, né? Eu chamei alguns colegas meus, desembargadores, desembargadores, juízes, procuradores, mas no Ministério Público do Trabalho, todos ligados à área trabalhista, porque é onde eu tenho mais acesso, mas agora eu vou poder acessar vocês. E aí eu chamei o Tiago, né, porque são os jovens aprendizes de lá do Morro da Mangueira. Por que eu fiz isso? Eu presido também uma associação de advogados, que é a CAT, Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. E no Carnaval nós sempre tivemos o nosso bloco e tal, e todo mundo... Quem não é advogado trabalhista pode ir para o bloco? Pode, deve. E deve. E aí todos perguntando, poxa, Mônica, não vai ter nada no Carnaval, não vai ter nada no Carnaval. Nada no Carnaval, eu falei assim, vou pensar em alguma coisa. Aí eu tenho um colega meu, que foi ex-presidente da CAT, que ele está como diretor lá na Estação Primeira de Mangueira. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Luiz André, ele até me mandou uma mensagem ontem, me pedindo para fazer vou até pedir a ajuda de vocês, para a gente fazer uma ação lá na Mangueira no dia 1º de maio. Mas depois a gente pode pensar nisso daí. Aí eu vou contar a história do bloco. Aí eu peguei e falei assim, uma boa, vou fazer o grito de carnaval da CAT lá na Mangueira.
Aí eu falei assim, você pode me arrumar uns camarotes e tal? Aí ele falou, não tenho, posso te arrumar 2 camarotes, mas você vai ter que comprar mais 2, dependendo do número, cada camarote comportava 25 pessoas. Aí eu vendi as camisetas da Cátia, que era o abadá, para entrar, né, na Mangueira, e assim foi feito. E aí nós ficamos lá e tal, muito bem, todo mundo adorou, enfim, maravilhoso. Quando lá para as tantas, por volta de 2, 3 horas da manhã, me chega uma negra lindíssima e vai para o camarote. Eu, como uma mulher preta, tenho que ser barraqueira, né? Nem tanto, mas eu sou. Aí fui eu lá tomar satisfação com a moça. Ainda bem que eu fui educada. Por que você está aqui? Mas eu não fiz já dessa forma. Falei, oi, tudo bem? Tipo assim, você tá perdida aqui, você não tá com a camiseta e tal. Aí ela virou assim para mim e falou, não, esse camarote é meu. Eu falei, teu? Mas como assim? Aí ela falou, não, porque eu sou a presidenta da Associação dos Moradores e nós temos um camarote aqui, só que nós só podemos entrar na quadra para participar do samba e tal depois de 2 horas da manhã, porque geralmente a diretoria vende o nosso camarote, tipo 2, 3 horas da manhã, as pessoas começam a ir embora e a gente... Aquilo me tocou, foi um soco no meu estômago. Fica aqui comigo, né? Aquilo foi um soco, outra vez, Carolina de Jesus. Você se sentiu dominador. Exatamente. Mas eu sou ariana, né? Você já viu, né? Ela colonizou o camarote. Colonizou pra você ver. Só tinha camarote. E eu lá, minha sobrinha, meu primo e minha tia de pretos lá. Você foi logo pro movimento decolonial do camarote e falou, esqueci de tudo. Esqueci de tudo. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu ia fazer? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu comecei a conversar com ela. E nisso nós trocamos telefone, ficamos lá juntos, todo mundo junto, brincando, dançando. Eu só saí de lá de manhã cedo, não preciso dizer a hora, porque eu adoro samba. Mas trocamos telefone e não ficou só naquilo. Eu liguei para ela e falei, se eu puder fazer alguma coisa para mudar isso daí, eu vou te ajudar. Então eu comecei a interagir com a comunidade. Ela me apresentou a associação, assim, não é soberba nem nada, mas eu tenho medo, eu já sou uma senhorinha, não parece, mas eu já sou uma senhorinha de idade, tenho medo de andar de motocicleta, mas assim... Mas eu fui, abracei o menino lá, o menino deve ter dito assim, a tia é doida, a tia me agarrou, ficou me agarrando e sobe. Chegamos lá na associação e vi o trabalho com os jovens lá. E aí, dentro, né, da minha área, né, que é na área trabalhista, então eu consegui agregar outros colegas, como eu quero agregar aqui, para fazermos ações lá na Mangueira, e assim começou esse nosso trabalho. Tirou aí eu foto falo, com cartola? Oi? Tirou a foto com cartola? Sim, eu destino na Mangueira, né? E aí, então, e assim começou essa minha história, que é uma história de muito amor, de muito carinho, que eu acho que nós temos que devolver alguma coisa para a sociedade. Eu penso, não é porque hoje eu sou uma advogada, me tornei uma mulher preta bem-sucedida, que eu sou sócia de um dos escritórios de médio para grande porte na área trabalhista aqui no estado do Rio de Janeiro. E assim, fazendo o que eu gosto realmente, que é a advocacia social, que é ligada a trabalhador, sentindo realmente a dor do outro, né? Que é muito fácil falar... você está dispensado e sua família e você se vira, né? Então, quando eu conseguia, né, quando eu consigo recolocar a pessoa no local de trabalho, que eu advogo para o sindicato dos bancários, professores, enfim,
e recolocá-lo principalmente na área bancária, né? Os banqueiros mandam os funcionários embora, lesionados e tal, e a gente consegue reintegrá-lo ao emprego. Então isso me dá uma satisfação muito grande. Eu estava falando das consultas ao Paulo, porque a gente nunca teve consulta, talvez porque se invisibilizem estas demandas, mas na área de pessoal, em matéria de racismo. Né? Eu não sei se naqueles inquéritos da Secretaria Municipal de Educação você tenha vivenciado. Mas até que ponto também essa pauta às vezes é invisibilizada de propósito, né? Para você não... A parte pessoal, essa questão é menos frequente. Ou pelo menos ela não chega a ser externalizada, a se tornar alguma coisa funcional. Entendeu? Mas uma coisa assim que eu fico impressionada, que eu também atuo em várias frentes. Aí tem essa frente lá na Mangueira, tem a frente lá no Ministério, na Justiça do Trabalho, que é na ouvidoria, que foi criada agora lá, a ouvidoria da mulher. Então você vê, e a desembargadora que está à frente dessa coordenadoria, ela me chamou para nós, assim, começarmos a trabalharmos juntas, e eu logo venho com a ideia de que vamos adaptar a cartilha do CNJ, porque essa cartilha não fala a verdade, porque nós temos que ter o quê? Uma linguagem acessível. Não adianta você, quando eu vejo nos tribunais alguns colegas mais antigos, né, sustentando os processos de uma forma muito erudita, muito rebuscada, tem vários juízes, desembargadores que sequer sabem o que ele está dizendo ali, principalmente hoje em dia com a questão que a audiência, a sustentação é virtual. Outro dia... não tem tradução para isso, né? Você vê que tem tradução para outra língua, mas do juridiquês pro normês não tem. Não tem. E eu fico assim impressionada porque... E quando eu li a cartilha do CNJ, eu falei, gente, mas por que essa linguagem que não acessa quase ninguém? Que você pega aquilo e... fica chato de ler. A verdade é isso. Fica chato de você ler. Você não desperta a curiosidade. Eu acho que tem que despertar a curiosidade no leitor. E aí vamos mexer na cartilha lá do CNJ com essa questão, né? Nessa questão agora tem o julgamento com protocolo de gênero, que eu também estou envolvida. Esse do protocolo de gênero, você vai fazer interseccionalidade, gênero, raça? Vou. Ah, que legal. Vou porque aí vem a sorte, né? Que agora, assim, os meus amigos, que foram meus colegas de faculdade à época, eles estão nesses lugares. Então, nós trocamos muitas ideias, então, vamos fazer isso. Eu falo, gente, como é que a gente vai... Eu vou ter tanto tempo para isso. Mas aí é que inspira. Eu chamo uma pessoa como o Thiago, eu chamo uma pessoa como ela, como você. Entendeu? Você vai unindo forças, porque quando a gente consegue agregar, hoje em dia, para mim, é a palavra-chave, né? Que ninguém consegue fazer nada sozinho, nós temos que formar um grupo, mesmo tendo as nossas diversidades, mas a gente conseguir tocar um projeto, porque é isso que vai mover a sociedade. Então, quando eu falo nessa questão do julgamento, o protocolo de julgamento, vamos fazer, mas vamos distribuir para quem, Mônica? Para quem está entrando dentro dos tribunais. Não adianta nada. Hoje, né, nós estávamos conversando, né, numa das reuniões que nós estávamos fazendo sobre a cartilha, o número de magistradas que são assediadas é imenso na Justiça do Trabalho. Eu estou falando isso onde eu tenho contato, onde eu li, claro, todo mundo com o nome, sentar com o nome ali, tudo direitinho, e o medo que elas têm de enfrentar. Porque também o outro viés disso, de enfrentar não, de contar. Porque o que acontece? A sociedade hoje em dia, né, claro, todos nós somos humanos, mas quando nós vemos um magistrado, um procurador, um defensor, eu já vi, assim,
reclamante chamando o juiz de majestade, entendeu? Mas já vi chamando de majestade, porque não sabe. Eu queria saber assim, qual foi o seu grande desafio até chegar, durante sua trajetória na advocacia, até chegar ao cargo de alto poder. Olha, o desafio foi muito grande, muito grande. Muito grande mesmo, porque eu tenho, assim, a história da maioria das mulheres pretas, né? 80%, 90% das mulheres pretas nasceram em favelas, né? Ou em comunidades, mas eu tive, assim, eu acho, né? Eu não sei se é sorte e tal, mas eu tive uma família... Não existe sorte. Oi? Não existe sorte, Mônica. Não foi sorte. Não foi sorte? Não foi sorte. Então não posso usar... Quando eu virei procuradora da PGM, eu falei, gente, foi a grande sorte eu ter passado. Meus amigos quase bateram em mim, falaram, não foi sorte. Não existe sorte, é competência. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou usar, então, a linguagem aqui da minha justificativa por eu ter nascido naquela família. Eu nasci numa família, né, de mulheres, né, claro. Meu pai morreu muito cedo, eu fiquei órfã de pai, e eu fui criada praticamente pela minha avó e pela minha tia. E minha mãe trabalhava em 2 empregos, um em casa de família, eu morava em comunidade na Ilha do Governador. Minha mãe trabalhava durante o dia em casa de família, e à noite minha mãe trabalhava na limpeza, no aeroporto do Galeão lá, né? E minha mãe chegava todo dia meia-noite. E minha mãe se esforçava muito, eu só tenho uma irmã. E se esforçava muito para dar uma boa educação para mim e para minha irmã. Nós sempre estudamos em colégio público e tal, e eu sempre gostei de estudar. A diferença foi essa. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de aprender. Eu não sabia que lendo eu estava aprendendo, mas eu sempre gostei de ler. E nisso eu tive o apoio das minhas tias e das minhas avós, da minha avó materna e das minhas tias, porque quando elas viram que eu passei para a faculdade com 16 anos de idade, eu estava no 2º ano do 2º grau. Eu fiz vestibular para testar, eu passei. Aí a minha professora de história chegou e falou assim, para você garantir a tua vaga, vai ter que entrar com mandado de segurança. Eu nem sabia o que era isso. E aí eu comecei a procurar. Eu tinha, né, 90 dias, era 90 ou 120 dias, você quer? 120. 120 dias para poder ingressar com mandado de segurança e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei para essa professora e falei, a senhora conhece algum advogado que pudesse me ajudar e tal, não sei o quê? Ela falou assim, tenho. Era o marido dela. E assim nós ingressamos na faculdade, eu passei para a faculdade pública, então por isso que ela insistia muito, para eu não perder aquela vaga, para eu não perder aquela... aquilo que eu acho, né, como eu sou do candomblé, aquilo que o Orum, eu fiz o pacto com o Orum quando eu nasci, né, eu vim para cá, para a terra, que aí eu fiz um pacto. E o pacto que eu fiz lá era de eu ser isso. Às vezes eu falo, não é sorte, é o que foi determinado, o que foi convencionado comigo lá para eu poder trilhar. Claro que não é nada fácil, nada fácil. E aí vem as dificuldades. Quais as dificuldades? Dificuldade de transporte. Aí eu digo que eu tive um pool, minhas tias, eu falo, é ela que gosta de estudar, então vamos apostar nesse cavalo, vamos dizer assim, e apostaram. Eu acho que elas não se arrependeram. Mas as minhas tias faziam, aí eu eu consegui a liminar para assegurar a minha vaga quando eu terminasse o meu curso, para poder estudar. Eu passei no vestibular para a UF, estudava lá em Niterói, e aí eu precisava de transporte, eu não tinha transporte. Aí minhas tias trabalhavam, me davam o dinheiro do ônibus. As minhas tias trabalhavam, me davam dinheiro para eu poder lanchar, mesmo tendo bandejão.
as minhas tias faziam vaquinha, que à época a Livraria Saraiva e a Freitas Bastos, olha como é que eu sou antiga, elas faziam carnê para poder vender os livros. E minhas tias faziam carnê, igual aquele carnê da Casa Bahia, elas faziam carnê dos livros, para poder comprar para eu poder estudar. Então não foi fácil, eu tive que trabalhar também, eu tive que parar de estudar durante o dia e estudar à noite para poder ter um dinheirinho, para não ficar ali pedindo tudo para as minhas tias. Aí eu fui estagiar, aí vem a questão de você ser uma mulher preta, eu alisava o cabelo, me chamavam que eu era muito magra, que eu era de Biafra, entendeu? Todo tipo de bullying eu sofri, mas sobrevivi. Então tem umas coisas assim que eu estava vindo agora para cá, uma amiga minha estava mandando a OAB é para os fortes. Aí eu falei, não sobe, a vida... A vida é para os fortes, né? Porque e aí você vai trabalhando, né? Aí vai juntando um dinheiro, por que você vai fazer isso, por que você vai fazer aquilo. E aí é o ponto de você se tornar, como é o meu caso, arrimo de família. Entendeu? Então eu tenho, assim, 3 famílias. Eu, minha mãe, minha sobrinha, minhas tias, entendeu? São 3 casas e tal para poder... Então você se sente muito... como eu posso dizer? Grata. Oi? Grata. Eu me sinto grata de ter conseguido dar a volta por cima. Porque o sistema todo o tempo inteiro estava dizendo, é isto que você vai fazer. E onde eu morava, as meninas ficavam grávidas muito cedo. Então eu falava assim, eu não... Desculpa te interromper, querida. Eu acho que a gente deve ter uns 10 anos de diferença de idade, mais ou menos. É incrível, porque quando eu ouço a história dela, parece que ela está contando a minha. É por isso que eu falo, a história de mulher preta. Quando eu tinha 13 anos, todas as meninas da minha turma estavam grávidas, exceto eu. É assustador como passam as gerações e as histórias são exatamente as mesmas. Para poder estudar, para poder ter transporte, a minha avó dava passagem. É sempre um aquilombamento de mulheres. São sempre as mulheres que estão ali responsáveis pela criação dos filhos. E são sempre as crianças... O que me dói é que são sempre as crianças excepcionais que conseguem essa ascensão. Aqui já nasce com a predisposição da leitura, com a predisposição do estudo, porque você precisa ser excepcional para você conseguir o que para os outros é muito natural. E aí, além disso, tem que ter toda a sorte de ter uma família que te propicie um mínimo, uma rede de apoio que é diferente, né, da rede de apoio tradicional, para você pedir para uma avó, para uma tia, né, a sua mãe fazendo faxina em 300 lugares ao mesmo tempo, e aí você fala assim, bem, agora que eu entrei eu preciso estudar de noite. Então, eu quando tinha 17 anos, eu passei para engenharia química na UFRJ, que era o meu grande sonho, mas não tinha diurno, eu nem cheguei a me inscrever, não tinha a possibilidade de eu estudar, porque se eu não trabalhasse, eu não ia comer. Então, é incrível, porque são gerações que perpassam, e a gente está falando da Carolina Maria, que fala na década de 40, 50, das mesmas mazelas que a gente encontra em 2024. E isso não muda. E quando aí eu vou contando as histórias, eu não sei se dá para fazer a conexão. O goleiro como ele falou do goleiro da Copa que perdeu o gol, que foi, né, e que foi discriminado. Isso. Mas Júnior, mas que depois veio comparado com o Vini Júnior, que está sofrendo todo esse processo de discriminação. As dores se repetem. Ainda hoje se repetindo. Então, assim, a gente precisa de um outro Pelé para poder brigar contra isso? Não. E o Pelé é o vitorioso. O Barbosa, ele foi o derrotado. O Pelé, eu estava
brincando com você, Mônica, É. que você virou dominadora, né? É o que se chama de embranquecimento. O Pelé viveu muito isso. Mas porque se a Porque ele gente era não. vitorioso, Mas se a gente não bota um freio nisso, o processo todo, porque você passa a não ser coparticipante daquilo, copartícipe. Você passa a se sentir parte, porque tudo se naturaliza. Porque quando você vai nos lugares, é todo mundo branco. Vou falar assim, restaurante, vou pegar. Você vai para um restaurante XXX, você vai ver todo mundo branco. E você é o único preto. O preto que está lá está te servindo. Eu vou contar uma história. Eu conto sempre as histórias, porque agora eu fico observando muito isso. Lá no Jockey. E aí o rapaz, né? Um jovem, falou: que bom a senhora tá aqui. Aí eu olhei em torno, falei: o pontinho preto. Ele riu. Porque senão você se naturaliza. Porque aquilo ali, porque é todo um processo de aceitação. Teve uma vez que um desembargador, numa brincadeira sem graça comigo, ele não esperava a resposta que eu iria dar. Ele estava aí, doutora Mônica, a senhora, que eu comecei a deixar meu cabelo ficar mais black e tal, usando trans, a senhora com esse cabelo, a senhora não está tão bonita como antes. Eu falei: igualmente, Vossa Excelência, imagine, o senhor é careca colocando uma peruca. Todo mundo riu. Entendeu? Então você tem que saber, mas você é pautado o tempo inteiro. As pessoas querem saber como você se veste, o que você fez, o que você deixou de fazer. Enfim, e para a gente transformar isso, temos que ser elementos multiplicadores. Então, é ela, é o Tiago, é ela, é você. São todos nós que estamos aqui, independentemente, porque eu não consigo me imaginar trabalhando somente com pretos. Eu tenho que envolver a sociedade, porque a sociedade, ela é preta, ela é branca, ela é amarela, enfim, então nós temos que envolver todas as pessoas ali. E nesse processo da gente aquilombar, de envolver, nós temos o quê? Só temos a crescer. Porque o que eu falo lá para as crianças lá da Mangueira, eu falo: poxa, 4 crianças daquelas, crianças não, tem outro nome agora, que eu participei de uma palestra, são jovens, se 4 jovens, né, levarem o que foi dito lá na ordem naquele dia, o que foi dito no TRT sobre o trabalho escravo e o trabalho infantil, levarem para casa, em casa tiver 4 pessoas, 8, 4 crianças, 10 famílias, 10 adolescentes com 4 pessoas, são 40 pessoas. Então isso vai se propagando, porque isso a gente não esquece. Quando aí não tem essa história de que quem é pobre não gosta de ter lazer, de visitar, de ser incluído na sociedade, né? Porque tem o jovem, né, na palestra que eu participei na semana passada, que era sobre trabalho, eu levei a Érica lá da Mangueira para poder falar para os desembargadores e ministros lá do TST que tiveram presentes. Maravilha. Mônica, você quer falar? Me permita só uma observação. Tudo que foi dito aqui revela uma situação que eu acho que nós temos que estar muito atentos, né? Que é realmente a sociedade estruturalmente racista brasileira. Os 400 anos de escravidão aqui deixaram raízes muito profundas e que nós temos ainda um longo período para poder chegar a um estágio minimamente aceitável. São 57% da população brasileira não brancos. E essa proporção não está representada em nenhuma repartição pública, em nenhum local de expressão, de poder de influência. A gente fez um painel aqui anterior e era reiterado. Machado de Assis é o nosso grande nome da literatura.
E houve um grande esforço histórico para torná-lo branco. Luiz Gama para mim tem uma história maravilhosa. Mas o que acontece? Esses 400 anos de escravização não nos deram a oportunidade de trabalharmos a autoestima. Então a autoestima não é só para quem é preto, entendeu? É para todos. Porque se você vai na favela e vê... das nossas mulheres. Mônica, eu queria nesse ponto fazer uma homenagem também, Mônica. Você também não estava aqui, aos nordestinos, e fazer essa homenagem na pessoa da Maria Messias, né, que contou pra gente aqui a sua história. Que bom que ela veio, né, pro Rio de Janeiro. Histórias parecidas, né, que parecem. Exatamente. Que muitas vezes, né, essa dor não tá na cor da pele, né? Essa dor tá na nossa vivência, na exclusão das possibilidades. E como vocês foram mulheres, né, como somos, que também temos nossas histórias, mulheres que transformam essas dificuldades em força, né? Transformam todas essas vicissitudes em nervos de aço e nos tornam melhores pessoas, melhores mulheres, mas também melhores pessoas humanas, para mulheres, para homens, para a diversidade, para entender o outro em toda a sua amplidão. Olha só, um exemplo, eu não sei se tem alunos aqui da UERJ, você pode ver o primeiro ano dentro da universidade. Você sai da escola pública, né, e tal, e vai para a universidade. Ali você tem um acanhamento. Eu estou dizendo isso porque eu passei por isso quando eu fui para a UF. Na minha turma éramos 100 alunos, somente 2 pretos cursando direito. E não é diferente hoje. Não, mudou, pastor. Não, mudou um pouco, né? mas as cotas foram fundamentais. Exatamente. Eu estou dizendo que as cotas, para mim, assim, a meu ver, as cotas foram fundamentais. São imprescindíveis. Fundamentais. Não, mudou completamente. Medicina é a próxima fronteira, né? Porque no direito a gente ainda consegue, hoje em dia, ter mais uma homogeneidade no quadro. Quando você vai para medicina, que é o estudo integral, que não permite que as pessoas trabalhem para se sustentar. Gente, agora eu gostaria de dar alguns presentes para os nossos convidados, né? E aí os recursos foram escasseando. Vai chegando a almoçar da hora. Mas olha só, 21 lições para o século XXI, do Yuri Harari, tá? E isso é um símbolo de que... Não, eu vou... Não, peraí, marcador tem. Você vai dar um destaque. Peraí, a bailarina de Auschwitz... Então não tá muito assim. Tá vendo propaganda negativa. Talvez você deva conversar com alguém. Como eu comprei um mini-livro achando que ele tinha letra. Ele tinha letra? Não, eu achava que era um chip, não é um chip. E eu descobri... Não, nós transformamos. É um chip. Nós reutilizamos, né, na linha da reciclagem, do reuso, porque nós somos também pessoas sustentáveis, acima de tudo. Já que ele não poderia ser lido, né, apenas simbolicamente. Então, colocamos aqui um imã e você coloca... Você é madeira. Tô brincando. Aqui você falou de mobilidade. Obrigada. Não, ainda temos sim, gente. Não tá acesa a cena só pra... Era só pra fazer uma brincadeira. Não, é uma gracinha. É uma gracinha. Uma brincadeira pra dizer que até no mini-livro não vieram as letrinhas, porque diminuíram sensivelmente o custo da sua fabricação. Pegar os vídeos e doar pro pessoal aí, pô. Não, gente, foi uma tarde agradabilíssima. Uma tarde na biblioteca não podia ser melhor. Muito melhor do que uma noite no museu.
mil vezes a nossa tarde aqui na Biblioteca Brasileira, muito mais agradável, muito mais profunda, muito mais valiosa para o resto das nossas vidas. Muito obrigada por todos e especialmente a doutora Mônica, a doutora Sara, doutor Leo e a nossa querida aqui, Andréia, por essa participação e principalmente vocês que ficaram aqui até agora, né? Muito obrigada. Obrigada ao Pedro que me levou hoje na emergência, né? Tá aí firme e forte e fez uma dissertação voltada para os catadores.